galera, breve introdução adicional aqui. Eu só queria falar que esse vídeo tá escrito, gravado e guardado nos meus arquivos aqui desde que eu assisti O Homem do Norte nos cinemas ano passado, mas desde então minha vida tem sido um caos. Era para esse vídeo ter saído no máximo até o Halloween do ano passado. Depois que passou dessa data e o filme entrou na minha lista de melhores filmes do ano, eu pensei até em abandonar a ideia, mas já que eu prometi ele várias vezes, já tava gravado e eu sei que muitos de vocês, a maioria na verdade, não se importa com o timing que um vídeo meu sai, mesmo que não tenha nada a ver com nada. Cá estou eu trazendo um vídeo sobre Homem do Norte, o assunto mais relevante do primeiro semestre de 2023, em pleno maio. Sem dúvida, todo mundo tava esperando por isso, todo mundo do universo tava esperando por isso. Não, um vídeo de Northman em maio de 2023. De qualquer forma, espero que vocês gostem, me dê uma ajuda lá no Apoia-se para que eu não precise nunca mais me preocupar com as datas que as pautas dos vídeos saem. Seria maravilhoso eu poder postar qualquer vídeo sobre qualquer tema, qualquer dia do ano, sem me preocupar com a relevância do assunto. Enfim, é isso. Bora pro vídeo de verdade. Acontece que o meu diretor xodó do coração da atualidade tem que ser o Robert Eggers. A Bruxa é facilmente top 5 filmes de terror favoritos da minha vida, e O Farol é um dos filmes mais especiais e únicos a surgir em muito tempo. Duas pérolas fantásticas seguidas que me cativaram imensamente e abriram demais minha mente sobre as possibilidades ainda não exploradas num gênero tão antigo quanto o horror. Não me entendam mal, fãs do Ari Aster ou do Jordan Peele, mas enquanto Hereditário me parece um filme clássico de terror simplesmente executado de forma excelente nos dias atuais, e Corra e Us foram essenciais para botar tópicos políticos relacionados a racismo e imperialismo no mainstream como nenhum diretor conseguia fazer em muito tempo, eu sinto que o que destaca o Eggers é a sua originalidade. O Peele e o Aster trabalham brilhantemente o que já foi feito antes sob nova perspectiva e foco, mas o Eggers parece mais estar criando novas formas de se criar thrillers psicológicos e reinventando certos gêneros do horror, especialmente o horror folclórico, que, como o próprio nome diz, é um horror focado mais nas raízes da sociedade, no tempo passado, né, no folclore, no berço de todas as histórias horripilantes do mundo. Não que ele tenha reinventado nenhuma roda, as influências de Kubrick, Bergman e Lynch em especial são bem evidentes, mas é como essas influências são aplicadas que me fascinam tanto. Em A Bruxa, por exemplo, eu sinto como se eu estivesse mais lendo um livro de horror folk do Nathaniel Hawthorne do que vendo um filme, de tanto que a atmosfera consegue me transportar para essa época e local. Já O Farol me soa como algum pesadelo que eu poderia ter após ter ficado um dia inteiro lendo contos do Lovecraft. São filmes muito sensoriais e imersivos de um jeito difícil de comparar com outros. Claro que não funcionam muito bem para todo mundo, o que é compreensível, e também sinto que no grande esquema de todas as discussões e debates sociais tão ricamente explorados no cinema de horror moderno, o Eggers é o menos relevante. Você tem diretoras como a Julia Ducournau e a Jennifer Kent abordando tópicos como feminismo e questões LGBTQ+, de forma única e provocativa, ou o já citado Jordan Peele verdadeiramente revolucionando a forma de se representar personagens negros no gênero, e para muitos o Eggers soa como mais um cara branco fazendo filmes que só lidam com problemas de outros caras brancos. E isso é uma crítica muito válida, tá? Eu não vou negar isso. Mas é também uma visão meio superficial da obra dele. Mas para ser justo, a maioria das pessoas que acha que o Eggers é só um cara branco fazendo um cinema viking nos tempos atuais é muito mais uma galera incel que não tem sensibilidade interpretativa nenhuma e ficam pintando o Eggers como o único diretor atual que não se rendeu à lacrosfera, quando na realidade é difícil encontrar filmes mais críticos às instituições de religião e família dos últimos anos quanto A Bruxa, ou filmes mais provocativos e satíricos da mentalidade deturpada que gera a masculinidade tóxica quanto O Farol. São filmes que estão ativamente criticando essas pessoas e esse conservadorismo do mundo, indo na raiz do problema, indo nos tempos em que esses problemas começaram a se tornar mais evidentes, e nem é como se fossem subtextos muito difíceis de pegar. São filmes bem claros em suas intenções de questionar o patriarcado e os pilares da sociedade atual com base nessas histórias com personagens problemáticos do nosso passado quase recente. É o famoso só não vê quem não quer, mas ao mesmo tempo, como eu falei no meu vídeo, ser autoconsciente é suficiente, dava pra ele fazer essas histórias, esses tópicos, talvez com um pouco mais de representatividade. Mas enfim, isso é um assunto para outro vídeo. O que eu quero focar aqui, depois desse breve panorama da obra do Eggers, é
O Homem do Norte e por que eu amei tanto esse filme. Infelizmente, o filme pareceu ser vendido pelos estúdios como um grande blockbuster convencional, dirigido pelo Eggers, o que, bem, não foi a melhor das abordagens. Teve gente na minha sala que, quando acabou o filme, ficou feliz por ter pagado o ingresso na promoção, o que quase me levou a cometer um crime de ódio, mas, enfim. Não deixa de ser o mais próximo de mainstream que o Eggers deve chegar na carreira dele, dado que agora ele falou que ficou frustrado com as mudanças que teve que fazer no filme e que ele só vai aceitar projetos que tiverem 100% do controle criativo dele. Felizmente, o filme foi um grande sucesso nos serviços de streaming depois de ter saído do cinema. Assim, ele teve uma campanha nos cinemas muito aquém do que poderia por causa da péssima divulgação dos estúdios, por causa da péssima decisão de lançar o filme simultaneamente nos cinemas e serviços de streaming, mas mesmo assim o filme pareceu bem sucedido, o que me deixa muito feliz. E só pra fazer um breve comentário sobre essa comparação do Eggers com o Kubrick, que muita gente faz, o cara ter falado que ele só vai aceitar projetos que ele tem 100% do controle depois de ter feito o filme mais blockbuster da sua carreira, que também por algum acaso calha de ser um épico histórico, é realmente pedir pra ser comparado com o Kubrick, velho. Eu não vou dizer que essa revolta não é justificada, dá pra sentir a interferência do estúdio, especialmente no primeiro ato do filme, que soa bem apressado e vemos bem pouco de elementos que com certeza devem ter tido um papel maior no roteiro, como os personagens do William Dafoe e da rainha dos palestrinhas de música, a Bjork. Todas a saúdem, ver ela na tela grande foi maravilhoso, mesmo que só por alguns segundos. Na real, essas foram as únicas coisas que me desapontaram no filme, pouca Bjork e pouco William Dafoe. Eu nunca vou perdoar os estúdios por terem cortado cena dos dois. Por favor, lancem uma versão do diretor com 1 hora a mais, só da Bjork cantando música estranha e o William Dafoe dançando do lado. Mas eu tava tão grato e emocionado por estar vendo o novo filme do meu diretor favorito da atualidade no cinema, que tinha que dar alguma merda muito absurda pra eu não sair de lá idolatrando esse filme ou dizendo que foi uma das melhores experiências da minha vida. Agora chega de papo furado e vamos pro que interessa. O que me fez amar esse filme, e eu vou evitar entrar em grandes spoilers, mas se você não quer saber de nada, veja o filme antes de continuar. Vamos lá, fora os aspectos mais evidentes que você pode esperar a essa altura de um filme do Eggers, então uma pesquisa de época muito apurada para a criação de ambientações e figurinos, uma perspectiva não convencional para um gênero e estrutura já bem cimentado no cinema, então mesmo sendo um filme baseado na história que inspirou Hamlet, o que já envolve toda uma bibliografia gigantesca de obras que partem dessa base super conhecida e batida a essa altura, Northman consegue te surpreender a todo momento. Seja com um nível de brutalidade chocante, seja com uma mistura imprevisível de elementos de terror com thriller noir e slasher em diferentes pontos da história, seja simplesmente pela direção e trilha sonora sombria e atormentadora que o Eggers já cimentou como assinatura a essa altura. Então são pontos que a essa altura você pode esperar de qualquer filme do Eggers, e eu espero não me decepcionar daqui pra frente com o que quer que ele venha fazer. Mas para além disso, há 2 pontos em Homem do Norte que mexeram comigo num patamar superior. O primeiro deve ser o mais evidente para quem é fã do canal e já assistiu o filme. O Homem do Norte é um filme de lobisomem. Não, mas sério, eu não tô zoando. Eu disse que essa era a era dos filmes de lobisomem, caralho! Mesmo filmes que não são de lobisomem, são de lobisomem agora. Há muitos exemplos no cinema de filmes que subverteram certos gêneros a um ponto em que o gênero se torna irreconhecível, sabe? Eu abordei isso no meu vídeo sobre autoconsciência, mas, por exemplo, de Ghost Story a Os Inocentes, é evidente a quantidade de facetas que filmes de fantasma podem se manifestar. E da mesma forma, filmes de vampiro existem inúmeras facetas e identidades diferentes, muitas vezes nem se tratam exatamente de vampiros, mas acabam caindo sob o guarda-chuva do gênero por lidarem com o vampirismo. Da mesma forma, muitos filmes clássicos de lobisomem são muito mais ligados a esse termo por elementos distantes ou inconvencionais, ou mesmo pela ideia geral de licantropia, a condição psiquiátrica de que uma pessoa acredita se tornar um lobo, e que foi em vários sentidos a semente que originou a lenda desde os tempos antigos. E The Northman tá muito nesse sentido por ser um filme que trata das raízes das lendas dos lobisomens. É um filme histórico que pega um período em que a licantropia era quase que uma coisa cultural desses povos vikings e etc. O principal desses fatores extremamente influente no imaginário popular pré-Idade Média, que foi base das histórias de lobisomens atuais, foram os berserkers.
E desculpa fãs de anime do canal, não é hoje que eu vou falar de Berserker, tá? É outro Berserker. Trata-se de uma espécie de tradição de certos grupos escandinavos antigos, guerreiros que usavam vestes de lobo ou urso, que para além de ser um recurso de dar imponência para eles em guerras, tinha também o poder de ser garantido por lei de que eles podiam desafiar qualquer camponês ou fazendeiro para uma batalha, e se o fazendeiro ou o camponês se recusasse, ele era considerado um covarde e perdia todas as suas posses, inclusive sua esposa, e se ele aceitasse, mas morresse, perdia tudo também. Então era um povo gente boa pra caralho, essa galera. O filme vai fundo na representação não apenas dos berserkers, mas de outras tribos parecidas nas tradições nórdicas e escandinavas, de homens tribalísticos que espiritualmente incorporavam esses animais, especialmente o lobo, como parte essencial de sua vida diária e rituais de batalha. Então, mesmo de um ponto de vista para se traçar uma linha histórica do mito dos lobisomens na história humana, esse filme automaticamente se torna uma peça de grande valor para nós que somos fãs desse folclore, fãs da criatura, fãs de antropologia e fãs do balcão pop. Essa é pra vocês, galera. Nós fãs de lobisomem nos agarramos a qualquer coisa. O livro mais famoso de lobisomem da história é a porra de um estudo psiquiátrico que passa umas 70 páginas só falando de serial killers, que nada tinha a ver com lobisomens, mas mesmo assim a gente paga a pau pra esse livro e lança ele com essas capas aqui porque a gente é muito carente. Pra além desse pano fundo histórico que muito me atrai, o que eu mais amei no filme foi a abordagem trágica e única que ele traz ao clássico gênero de vingança. O filme é, acima de qualquer coisa, uma história de vingança, mas de um jeito que eu nunca tinha visto, o que é dizer muito dado que esse é um dos subgêneros mais antigos e reproduzidos da história da arte em geral, não apenas do cinema. O Eggers consegue deformar esse gênero. Após manter a gente mais da metade do filme sob a perspectiva de um único personagem, ele decide abruptamente quebrar essa expectativa e começar a brincar com os dois lados, fazendo a gente se perguntar qual dos lados realmente merece mais se vingar do que o outro, e também nos fazendo questionar qual é o limite da vingança, em que ponto a brutalidade de uma vingança ultrapassa os limites e se torna apenas insanidade. Porque a vingança do personagem no filme entra num nível de terror slasher, sem sacanagem. Tem aqui, do nada o filme entra numa atmosfera Halloween, massacre da Serra Elétrica, que quebra ainda mais suas expectativas sobre pra que lado torcer e sobre até que ponto o personagem deveria chegar. O filme parece de fato pegar esse conceito simples de vingança, amarrar cada membro dele em um ponto diferente de abordagem e aí esquartejá-lo. Chegamos ao final do filme sem saber exatamente se nos sentimos bem com qualquer senso de vitória que o filme poderia ter nos entregado, além de que no fim do dia toda aquela hipermasculinização e tradições de violência e força extrema em posição de privilégio só serve para deixar o mundo que esses personagens estavam vivendo extremamente inóspito, estranho, sombrio, sujo e nem um pouco convidativo. Isso é muito importante porque é uma resposta podre às estilizações e glamorizações da sociedade viking que a gente vê tantas vezes espalhada pela cultura pop. Então O Homem do Norte é um filme que não só eu amei por causa de todos os motivos clássicos que o Eggers já tá colocando em toda a filmografia dele, mas por ser um filme que pega o conceito de vingança e trabalha ele de uma forma extremamente original, e também é um filme que aborda muito uma questão antropológica do mito de lobisomens. E se esses não são dois motivos suficientes pra me amar um filme, eu não sei o que é. Se eu me alongasse mais, o vídeo podia acabar perdendo o propósito de ser um pouco mais simples e objetivo do que meus ensaios normalmente são, então eu vou deixar por isso mesmo. E agora fiquem aqui com uma foto minha logo depois do filme ter acabado para demonstrar o quão emocionado eu fiquei. Infelizmente eu calculei mal o tamanho do meu olho afundado por noite sem dormir, então nem dá pra ver o brilho nos meus olhos muito bem, mas foi um registro importante pra mim, não me julguem. Curtam, compartilhem, se inscrevam, toda aquela parada, dê uma olhada no nosso apoia-se, compre meu livro, sei lá, qualquer coisa. Até a próxima e valeu!